Alô, irmãs da Igreja Batista Campo Maior. Todos os domingos estaremos reunidos aqui às 17h30 para a reunião da MCM. Venha participar conosco. Toda primeira sexta-feira do mês, nós aqui em Campo Maior temos o evento Sexta Adorando. Você está mais que convidado para vir estar louvando a Deus conosco. Os preparativos já estão sendo feitos, nós aguardamos aqui a sua presença para adorarmos a Deus no Sexta Adorando. Aqui na IBCM temos os pequenos grupos multiplicadores. Nos reunimos em pequenos grupos para estarmos alinhados com as ideias e objetivos da nossa igreja. Procure a liderança dos pequenos grupos para ver qual melhor você se encaixa. Todos os domingos, aqui na nossa igreja, às 17h30, nós temos as Mensageiras do Rei. Mensageira do Rei é uma organização missionária voltada para meninas de 9 a 16 anos. Venha você também fazer parte. E também aos domingos, a partir das 18 horas, temos a organização missionária Embaixadores do Rei, onde contemplamos aqui meninos de 8 a 17 anos, construindo meninos para não remendarmos homens. Também temos sexta-feira, nossa parte de esporte e lazer. Venha conosco, venha para a Embaixada, Pastor Alequim Lanes Filho, para ser feliz. Todas as quartas-feiras, o pastor estará respondendo perguntas difíceis à luz da palavra do Senhor. Vamos juntos buscar respostas das nossas dúvidas na quarta do crescimento. É muito importante estudarmos a Bíblia. É ela que nos direciona na caminhada com Cristo. É aquilo que nos faz ser mais próximos daquilo que Deus sonhou para cada um de nós. Venha participar da nossa Escola Bíblica Dominical, todas as manhãs de domingo, às 9 horas. Agora eu te convido a estar se preparando para prestar um culto extraordinário ao Senhor Deus. Ele vai falar com você. Boa noite, gente. Graça e paz. Saudações parisienses a todos. Vai ter que cortar. Viu? Falei, o negócio de não estar com a internet é coisa de doido. Queridos, agradecer a Deus, né, por mais esse dia, pelos livramentos que Ele nos deu dessa chuva aí, e confiar na nossa meteorologia, dizendo que a chuva só vai ser mais um pouquinho hoje, amanhã ela já se dispersa. E assim, queridos, vamos continuar orando, intercedendo uns pelos outros, entendendo que nós precisamos cuidar um pouco mais dos lugares onde nós passamos, né? Porque muitos desses alagamentos são advindos de lixo nas galerias. Então, o grande culpado é o ser humano. Depois não adianta colocar a culpa no governo, nem em outras coisas. E continuemos nos preparando para sábado estarmos lá na Praça do Tucano, no evento Tribos, adorando ao Senhor em espírito e em verdade e fazendo sempre a vontade dEle. Queridos, você já orou pela sua vida hoje? Só né? Tá vendo aí? Então, ó, dá tempo ainda. Hoje ainda tem tempo ainda tem algumas horas. Nós precisamos estar nos acostumando a fazer isso, a orar por nós. E também, mas quando eu falo orar por nós, é orar para que Deus nos transforme. Não é orar para Deus me dar, abrir. Não, isso é consequência. Orar para que a gente continue buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele. É orar para que nós sejamos usados por Deus para sermos vida na vida de outras pessoas. Levar a vida que é Jesus Cristo, cura, libertação e salvação. Por isso, nós precisamos nos preparar espiritualmente para o sábado. Vamos agora fazer com que as nossas orações cheguem ao trono da graça do Senhor, pelos nossos corações estarem rendidos à palavra dEle e à vontade dEle. Vamos recitar o versículo que nós recitamos esse ano inteiro, de 2 Pedro 3, 18.
Fique de pé em nome do Senhor Jesus e vamos adorar ao Senhor com essa leitura. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e no dia eterno. Amém. Poderoso e eterno Deus, glorificado e exaltado seja o Teu nome, pela leitura da Tua palavra, por esta divisa que o Senhor nos deu este ano, que ela venha, Deus, entrar em nosso coração, em nossa mente, que nós possamos meditar sobre a Tua palavra todos os dias de nossas vidas e entender que nosso crescimento, Deus, é em Ti, e o conhecimento da Tua palavra nos traz avivamento, nos traz alegria, nos traz, Deus, poder advindo dos altos céus, por estarmos entendendo que sem Ti nada somos, que somos servos Teus, por isso estamos aqui, Deus, rendidos à Tua santa e bendita presença, para entoar um louvor, uma oração e receber a Tua ministração de coração aberto. Recebe as nossas vidas no Teu altar como oferta viva, como sacrifício vivo, santo e bendito queremos ser. Perdoa os nossos pecados e recebe o culto que prestamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Adoremos com o ministério de louvor. Aleluia. Graça e paz. Boa noite, irmãos. Abra os olhos do meu coração, quero Te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero Te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da Tua glória. Derrame Seu amor e poder, pois Tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da Tua glória. Derrame Seu amor e poder, pois Tu és santo, santo, santo. Abra os olhos do meu coração, Deus. Abra os olhos do meu coração, quero Te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero Te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da Tua glória. Derrame Seu amor e poder, pois Tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da Tua glória. Derrame Seu amor e poder, pois Tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero Te ver. Santo, santo, santo.
Santo, 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 quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver, quero te ver. Quero te abraçar, quero te ver, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame seu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, 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 quero te ver. Santo, 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 quero te ver. Ó Senhor Deus, te adoramos nessa noite, queremos te ver, Senhor Deus, em nossas vidas. Queremos ver, Senhor Deus, a presença do Senhor e sua misericórdia e seu amor para conosco, Senhor Deus. Receba a nossa adoração nessa noite, o que nós te rogamos, Senhor Deus. Aleluia. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome.
Deus. Seja exaltado, Senhor Deus, em nosso meio. Nós te adoramos. Aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir na tua mão, me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir
essa parte novamente. Deixa Deus tocar no seu coração e louvar o Senhor nessa noite. E deixar Jesus ouvir o seu santo coral que somos nós. Cantemos. Se é para Jesus, pode ser mais uma vez. Aleluia. Senhor Jesus, estamos aqui para te adorar nessa noite. Receba, Senhor Deus, a oração e a adoração do seu povo, Senhor Deus. Estamos aqui nesse momento, Senhor Deus, como família sua, Senhor Deus, como povo seu, para poder te adorar, Senhor Deus. Vencemos a chuva, Senhor Deus. Saímos de casa, estamos nesse momento, Senhor Deus. Aleluia. Continue cantando, irmão. Aleluia. Aleluia. Senhor Deus, te adoramos, Senhor Deus, não somos merecedores do seu amor, muito menos da sua misericórdia para conosco. O Senhor permitiu que nós saíssemos de nossas camas hoje, Senhor Deus, e vivemos esse dia, Senhor Deus, de provação, de luta, mas estamos aqui, Senhor Deus, nesse momento, separamos esse momento, Senhor Deus, para te adorar. Então receba, Senhor Deus, a nossa humilde oração e a nossa humilde adoração a ti também, Senhor Deus. Receba, Senhor Deus, te pedimos as nossas petições, Senhor Deus, os nossos clamores, Senhor Deus, e seja com as nossas vidas, Senhor Deus, cada vez mais te pedimos, aumente, Senhor Deus, a misericórdia, a graça, Senhor Deus, que o Senhor tem para conosco, para fazermos aquilo que o Senhor deseja, Senhor Deus, que nós façamos em nossas vidas. Seja conosco e seja com a pregação também, Senhor Deus. Nesse momento, continue, Senhor Deus, abençoando o pastor Rafael. Seja conosco nesse culto nessa noite. Amém, Senhor Deus. Amém. Glória a Deus. Continuaremos os nossos estudos sobre as raízes do povo de Deus e assim cresceremos sabedores da nossa raiz, das nossas raízes. E hoje nós começaremos a falar sobre o tempo dos juízes. O período dos juízes, caos, restauração e espiritualidade. Os juízes, eles mudaram a história porque Deus mudou os seus corações primeiro. Abra sua Bíblia, ou acesse ela em livro de Juízes, capítulo 1. Já estamos pertinho de Jesus Cristo, na linha do tempo que nós estamos traçando nesse período, nesse estudo das raízes do povo de Deus. Lembrando que nós começamos lá com Adão e já estamos aqui nos Juízes. Todos aí, Juízes 1, amém? E sucedeu, depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá, eis que entreguei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão: seu irmão, sobe comigo a minha herança, e pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua herança. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe entregou na sua mão os cananeus e os perizeus, e os feriram deles, e em Bezeque a 10.000 homens. E acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram os cananeus e aos perizeus. Porém Adoni-Bezeque fugiu,
mas o seguiram, e prenderam-no, e cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados. Apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E levaram-no a Jerusalém, e ele morreu ali. E os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, e tomando-a, feriram-na a fio de espada, e puseram fogo na cidade. E depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus, que habitavam nas montanhas, e no sul e nas planícies. E partiu Judá contra os cananeus, que habitavam em Hebrom. Era, porém, outrora o nome de Hebrom, Kiriat Arba. E feriram a Sesai, e a Aimã e a Talmai. E dali partiu contra os moradores de Debir, e era outrora o nome de Debir Kiriat Sefer. E disse Calebe: quem ferir a Kiriat Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. E tomou a Otoniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele, e Calebe lhe deu a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, indo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela desceu do jumento, e Calebe lhe disse: que é que tu tens? E ela lhe disse: dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca. Dá-me também fontes de água. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Também os filhos de Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade, e foram e habitaram com o povo. E foi Judá com Simeão, seu irmão, e feriram os cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente a destruíram, e chamou-se o nome desta cidade Ormá. Tomou mais Judá a Gaza com o seu termo, e a Ascalon com o seu termo, e a Ecrom com o seu termo. E estava o Senhor com Judá, e despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. E deram Hebrom a Calebe, como Moisés o dissera, e dali expulsou os 3 filhos de Anak. Porém os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus ficaram habitando com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. E subiu também a casa de José contra Betel, e foi o Senhor com eles. E a casa de José mandou espias a Betel, e foi antes o nome desta cidade Luz. E viram os espias a um homem que saía da cidade, e lhe disseram: ora, mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos contigo de misericórdia. E mostrando-lhes a entrada da cidade, feriram-no a fio de espada, e porém aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Então aquele homem se foi à terra dos heteus, e edificou uma cidade, e a chamou o seu nome Luz. Este é o nome dessa cidade até o dia de hoje. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean, nem mesmo dos lugares da sua jurisdição, nem a Taanak, com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Dor, com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Ibleão, com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Megido, com os lugares da sua jurisdição, e resolveram os cananeus habitar na mesma terra. E sucedeu que, quando Israel cobrou mais forças, fez dos cananeus tributários, porém não os expulsou de todo. Tampouco expulsou Efraim e os cananeus que habitavam em Gézer. Antes, os cananeus ficaram habitando com ele em Gézer. Tampouco expulsou Zebulon, os moradores de Quitron, nem os moradores de Nalol.
porém os cananeus ficaram habitando com eles e foram tributados. Tampouco Aser, ou Azer, expulsou os moradores de Aco, nem os moradores de Sidom, como nem Alabe, nem de Aquizibe, nem de Elba, nem de Afeque, nem de Reobe. Porém, os asseritas, eles habitaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto não os expulsaram. Tampouco Naphtali expulsou os moradores de Bet-Semes, e nem os moradores de Bet-Semes, mas habitou no meio dos cananeus que habitaram na terra. Porém, lhes foram tributários os moradores de Bet-Semes e Bet-Anate. E os amorreus impeliram os filhos de Dan até as montanhas, porque nem os deixavam descer do vale. E também os amorreus quiseram habitar nas montanhas de Eres, em Ajalon e em Saalbim, porém prevaleceu a mão da casa de José e ficaram tributários. E foi o termo dos amorreus desde a subida de Acrabim, desde a penha e dali para cima. Soberano Deus, glorificado seja o teu nome pela leitura da tua santa, maravilhosa e bendita palavra. Que o Senhor venha trazer luz às nossas mentes e corações, ao recebermos a tua palavra de bom grado, em nosso coração aberto a ela, como um solo fértil, a semente que é o teu evangelho. O Senhor tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados e fale tremendamente conosco. Transforma-nos segundo a tua vontade e o teu querer. Mostra-nos, Deus, o que nós precisamos entender e ver. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Que eu sempre diminua para o teu nome ser engrandecido, hoje e sempre que eu vier falar de ti. Amém. Então, queridos, nós começamos a entender aqui que o livro de Juízes começa a conotar aqui, a descrever as lutas para conquistar a terra. E perceberam, queridos, que como foi luta, guerra e um pouco de briga, de conturbação, um pouco de coisas que trouxeram muita dificuldade para um bom entendimento. Vocês conseguiram entender através dessa leitura? Amém ou não? Por que, então, o Eterno instituiu juízes? Repito a frase que eu comecei o estudo. Os juízes, eles mudaram a história, porque Deus mudou seus corações primeiro. Vocês viram que as tribos foram distribuídas e continuaram vivendo de acordo com as promessas do Eterno, conquistando a terra e crescendo como população, como humanidade. Porém, as tribos começaram a dissuadir coisas ruins por onde andava. E esse período, queridos, que nós estamos falando, ele é de 1200 a 1020 anos antes de Cristo. Um período de instabilidade, de religiosidade popular e da luta pela identidade. O livro de Juízes, ele é fundamental para entender como Israel passou de grupos tribais, desorganizados, para uma monarquia unificada. E aí, queridos, diante dessa realidade, eu quero que você use isso que eu acabei de falar para você como uma chave, como uma lente, para ler e entender o Primeiro Testamento. E você vai ver que nossa leitura, principalmente do Deuteronômio, vai ser muito mais leve, muito mais bem compreendida. Se nós começamos a entender isso, que Deus instituiu os juízes, porque as tribos, quando começaram a ganhar as terras, se desorganizaram. E os juízes foram instituídos para isso. E aí, quando você lê lá as leis
Levítico, Deuteronômio, as leis cerimoniais e as leis comportamentais, você vai começar a perceber o que Deus estava dizendo, que o homem não pode cortar as franjas, por que o homem não pode passar a navalha na barba, porque o judeu tinha que fazer a circuncisão. Você vai entender melhor, porque eles estavam indo, ganhando lugares e povos e tribos, e para o povo de Deus não se contaminar com as culturas daqueles povos que eram pagãs, o Eterno instituiu essas leis para aquela época, não para hoje. O livro de Juízes, ele é fundamental para entender isso. Uma organização política e tribal. Após a morte de Josué, não havia rei, não havia capital, não havia exército nacional, não havia um governo central. Cada tribo era autônoma. A unidade acontecia apenas quando surgia uma ameaça externa. E o termo shofet, que é o termo juiz, significa muito mais do que juiz jurídico. Significa que o shofet, ou os shoferins, que eram os juízes, eles eram líderes militares, governantes temporários e mediadores espirituais. Principais inimigos e conflitos que esses juízes enfrentaram. O período dos juízes foi marcado por guerras e invasões. Midianitas, eles oprimiram Israel nos dias de Gideão. Os filisteus, eles dominaram a costa e avançaram para o interior. Os moabitas e os amonitas, inimigos ao leste. Os cananeus, reinos fortificados como Azor. Cada juiz enfrentou um tipo diferente de ameaça, com uma exceção poderosa. Quem arrisca dizer? Débora. A Débora é uma das poucas líderes femininas na antiguidade. Profeta, estrategista, mãe de Israel. O seu cântico em Juízes 5 é uma das poesias mais antigas da Bíblia. Vamos ouvir o cântico de Débora? Juízes 5. Quem achou, diga amém. Quem não achou, olha para frente. Ou então abre os ouvidos. E cantou Débora e Baraque, filho de Abinoão, naquele mesmo dia, dizendo: Louvai ao Senhor pela vingança de Israel, quando o povo se ofereceu voluntariamente. Ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes, e eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Ó Senhor, saindo tu de Seir, caminhando tu desde o campo de Edom, a terra estremeceu, até os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram águas, os montes se derreteram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Israel, cessaram os caminhos, e os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram, até que eu, Débora, me levantei, por mãe em Israel, me levantei. E se escolhia deuses novos, logo a guerra estava às portas. Via-se por isso escudo ou lança entre 40.000 em Israel? O meu coração é para os legisladores de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendizei ao Senhor.
vós os que cavalgais sobre jumentas brancas, que vos assentais em juízo, que andais pelo caminho, falai disto, donde se ouve o estrondo dos flecheiros, entre os lugares onde se tiram águas, ali falai das justiças do Senhor, das justiças que fez as suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor descia as portas. Desperta, Débora, desperta, desperta, entoa um cântico, levanta-te, Baraque, e leva presos aos teus cativos, tu, filho de Abinoão. Então fez dominar sobre os nobres entre o povo, aos que restaram fez-me o Senhor dominar sobre os poderosos. De Efraim saiu a sua raiz contra Amaleque, e depois de ti vinha Benjamim dentre os teus povos. De Maquir desceram os legisladores, e de Zebulon os que levavam a cana do escriba. Também os principais de Issacar foram com Débora, e com Issacar assim também Baraque foi enviado ao pé para o vale. Nas divisões de Rubem foram grandes as resoluções de coração. Por isso que ficaste tu entre os currais, para ouvir os balidos dos rebanhos. Nas divisões de Rubem também grandes esquadrinhações do coração. E assim, queridos, a gente vai ouvindo ainda a história, mas desperta, Débora. Desperta, Débora. A única juíza que não sofreu perseguições, que não sofreu ameaças, deixa a nós uma poesia, um cântico maravilhoso como este. Uma das poucas líderes femininas da antiguidade narradas na palavra de Deus. Porém, queridos, também uma juíza. E Gideão, responsável pela reforma religiosa e guerra. Gideão destrói o altar de Baal, símbolo do sincretismo religioso. O seu exército reduziu a 300 homens. Mostra a vitória de Israel, que essa vitória não era só política, era uma vitória teológica, era uma vitória espiritual. Gideão com os 300. Um outro juiz que entrou em conflito com os filisteus, Sansão. Os filisteus, eles eram tecnologicamente superiores. Eles dominavam o ferro naquela época. E Sansão representa o conflito cultural e o conflito religioso mais intenso daquela época. Seu nome vem de Sol, símbolo da força que deveria ser consagrada a Deus, mas ele se desviou. O nome dele em hebraico é Shimshon. O Shemesh, que é a palavra da raiz de Shimshon, é sol. Ele se desviou. E o ciclo espiritual de Juízes, esse livro, ele destaca 5 padrões centrais da vida desses juízes. Um padrão, o abandono da aliança. Outro, idolatria. Outro, a opressão estrangeira. O clamor e a libertação por um juiz. Esse ciclo ele descreve uma luta por identidade, fidelidade e centralidade do culto. E agora nós vamos falar um pouco sobre os juízes e a formação da teologia judaica. O período reforça 3 conceitos, esse período de juízes. O Deus que intervém na história, Yeshua. A necessidade de techuvá, o retorno da aliança.
e a importância da liderança piedosa. Israel aprende que sem fidelidade espiritual não há estabilidade nacional. Deixa eu dar uma paradinha aqui rapidinho. Quem é que sabe no calendário judaico o que nós estamos vivendo hoje? Essa semana. Hanukkah, Festa das Luzes. Por que eu parei aqui? Lembrem, quando nós estivermos falando do tabernáculo. Não esqueci não, viu? A gente vai falar do Hanukkah. O que é o Hanukkah? Festa das Luzes. Quero só deixar uma cócegas nos irmãos. Hanukkah, Festa das Luzes. Olha o ano que a gente está. E olha quantas coisas a gente vê nas ruas. Já viram como é que estão as casas? Tem gente que vai tirar foto em lugares que está cheio de luz. Tão lindos. Será que é da onde vem isso aí? Será que tem a ver? Só deixando essa... O que é o Hanukkah? Não sei se vocês acompanham aí o meu WhatsApp. Todo ano eu vou lá no shopping, Parque Shopping ali, tem uma menorá que sempre está ligada nessa época. Fica escondidinho. E também tem. Só para deixar vocês bem, espero, né, que vocês fiquem bem interessados em procurar entender mais sobre isso. A reflexão cultural que eu trago para mim e sua vida hoje, sobre os juízes, é um alerta e uma promessa. Um alerta sobre o perigo da fragmentação espiritual. E uma promessa sobre um Deus que, mesmo diante do caos, sempre levanta libertadores. O período dos juízes ele foi caótico, mas Deus nunca perdeu o controle da história. Então, queridos, você já estudou nós já estudamos sobre liderança tribal, sobre crises espirituais, sobre a arqueologia do período, os principais juízes e as reflexões profundas sobre a vida desses juízes. E eu quero agora adentrar com vocês sobre a marca e a transição dos juízes para a monarquia de Israel através da vida de Samuel. Um dos personagens mais importantes da Bíblia. Nós lemos o primeiro capítulo de Samuel hoje. E eu quero deixar esse início para que eu e você tenhamos até o final do ano. A gente tem outra quarta? Tem, né? Tem. Mas aí não vai ser quarta, vai ser quinta, né? Mas aí vai ser o culto de Natal e a gente não vai fazer o estudo. Nem ano novo, né? Então, assim, só para a gente começar o ano com essa alegria desse estudo. E entender que nós precisamos entender as nossas raízes para entender o nosso significado aqui na Terra. Entender que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, quando fala para os seus servos, que quando Ele diz e fala sobre a sua traição e sobre a sua ida ao Pai, que Ele teria que ir para um lugar que nenhum deles poderiam ir agora, palavras contemporâneas lá de Jesus, e seus discípulos ficaram tristes. Vocês já perceberam como é que deve ter sido, queridos, o clima da última ceia? Vocês já imaginaram? A última ceia onde que o mestre já começa quebrando o protocolo, lavando o pé dos discípulos. Pedro, como sempre, tomando chamadas, que não queria deixar o mestre lavar o pé dele, depois queria que lavasse tudo.
Depois Jesus Cristo vai e diz que ali no meio deles seria seria o traidor. E também nesse meio, nesse lugar, nessa ceia, ele informa e ensina a nova aliança. A nova forma de celebrar aquela ceia. Você imagina para um judeu daquela época quebrar esses protocolos, esses paradigmas todos? Como é que deve ter sido ali para aqueles discípulos, que se não fossem eles, instituídos de poder, dado pelo Espírito Santo, nós não estaríamos aqui? Porque eles são responsáveis pela igreja de Cristo na terra, né, humanamente falando. E aí nesse ambiente, nesta ceia, Jesus ainda fala assim: não fiquem conturbados, eu vou voltar, mas eu deixarei com vocês o Consolador. Ele vai interceder por vós. O que eu quero dizer com isso? Olha o que a gente está aprendendo desde Adão. Como Deus está sempre conosco, queridos. Vocês já perceberam que Deus nunca nos abandona? Mesmo quando a gente desvia. Adão, Abraão, Noé, já viram que Deus está sempre? Moisés, Deus está sempre com a gente, sempre sendo misericordioso. Institui as tribos, aí as tribos começam a se contaminar. E aí institui os juízes. Para quê? Para manter a sua palavra. E hoje nós temos todo esse conhecimento. E por que ainda está abatida a nossa alma? Por que a gente ainda fica perturbado e conturbado com coisas que acontecem neste mundo, que jaz no maligno? Se nós não somos, nós estamos neste mundo. Será possível que até diante desse estudo que nós estamos fazendo, nós ainda decidimos ficar angustiados, deprimidos, ansiosos, revoltados com o que não acontece de acordo com a nossa vontade, e não conseguimos entender e perceber que o Eterno está conosco todos os dias, que Ele está sempre nos guiando da melhor forma possível. E normalmente a nossa tristeza ou a nossa tribulação, ela gera um crescimento e não uma tristeza e não castigo. Nós precisamos de uma vez por todas abandonar o estigma de que nós temos um Deus que é castigador. Não, esse é de outra religião, queridos. O Deus que nós servimos é um Deus misericordioso, poderoso, o único Deus sobre tudo e sobre todos, o Eu Sou. O nosso Abba, o eterno, soberano, Hashem. E aí, eu quero ver um Deus que me ensinaram, um Deus com DNA europeu, que deixa o seu filho preso numa cruz para a gente ficar olhando para ele e lembrar? Como se fosse um castigo? Ou você foi criado diferente de mim, que quando a gente fazia alguma coisa, principalmente quando a gente fazia pirraça com o pai, com a mãe ou com a avó, e a avó e a mãe falavam o quê? Olhem, Deus o quê? Castiga. Como assim, se Deus castiga? Não. Nós fomos ensinados dessa errada forma de entender Deus. Deus não se alegra no nosso sofrimento. Deus não nos coloca em nenhum sofrimento. Existe uma lei que é imutável, a lei de causas e efeitos. E existem outras coisas que acontecem para nosso crescimento. Visto os apóstolos de Cristo. Me fala aí um apóstolo que depois que entrou para o ministério,
teve vida mole, boa e fácil? Fala aí. Quem aí? Quem teve vida boa e fácil? Qual deles? Aí, entende aí, crente, olha só. Eles eram quem? Apóstolos. Eles eram discípulos. Discípulos de Jesus Cristo. Eles andavam com Jesus Cristo. Faziam sinais e maravilhas, amém? Curavam cegos? Sim ou não? Curavam enfermos? Cresceu a igreja de Cristo na terra? O que disso você já fez? Fala para mim. Você curou qual enfermo? Qual paralítico você fez andar? Quantas pessoas você discipulou? Quantas pessoas se renderam a um sermão teu na rua? Quantas pessoas encostaram aí na orla da tua calça, do teu vestido e foram curadas? Nenhuma, né? Nós não fizemos nem nada que os discípulos fizeram. E eles não tiveram a boa vida. E por que eu e você tem que ter? Fala para mim. Fala aí. Que aí você fica questionando com Deus que você é dizimista, ofertante, vem para os cultos, não falta, vem para o EBD. Não mata, não rouba, não fuma, não cheira. É isso? E aí tu é o santo. Tu é a santa. E aí merece comer do bom e do melhor, do fruto dessa terra. Da onde você entendeu isso? Se você entende ao contrário, você vai ver que Deus é tão maravilhoso e misericordioso que, apesar de nós, Ele nos abençoa de forma extraordinária. Com a sua palavra, com a sua presença sobre nós, com o seu cuidado sobre nós. Quando eu e você começarmos a entender isso e dar glórias a Deus por causa disso, querido, a tua vida, a minha vida vai ter uma virada. A tua e a minha vida, ela vai ter uma guinada para o alto, que eu e você não entenderemos. Porque, queridos, as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. Ele vai estar conosco até a consumação dos séculos, até os últimos dias. E Ele nos dá muito mais do que nós precisamos. Olha o povo do deserto, olha o povo do caminho e olha para mim, para você. Veja aí se a gente não tem muito mais mordomia do que eles. Vê aí se eu e você não temos muito mais mordomia do que os discípulos de Cristo. E aí um espinho na nossa carne faz com que a gente faça biquinho, fique revoltada. Não quero vir mais para a igreja, que não está adiantando de nada. Agora vai ser do meu jeito. Quando Cristo fala para Paulo, a minha graça te basta. O que você está esperando? Deus instituiu juízes para mostrar que lá no meio do caos, Ele estava conosco. A palavra dele vai estar sempre com alguém. Em qualquer lugar do mundo que eu e você estivermos, vai ter alguém que vai falar da palavra de Deus e vai mostrar que sem Cristo não há salvação, que sem Cristo não há vida eterna. De uma vez por todas, queridos, esse estudo precisa fazer uma transformação na minha e na tua vida. Quando a gente entende a nossa raiz, nós precisamos entender, e você e eu precisamos sair daqui sabedores de que Deus está conosco. E Deus não nos abandonará. E Ele fará sinais e maravilhas miraculosos, se for necessário, para que eu e você sejamos bem cuidados, porque nós somos a pupila dos olhos dEle, melhor criação dEle. E nós estamos aqui construindo um caminho lindo e belo à luz de Jesus Cristo. Então, queridos, nós vamos falar sobre Samuel. O último juiz.
profeta e intercessor que preparou um rei segundo o coração de Deus. Quem foi esse rei? Hein? Davi. 1 Samuel 3,10. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel é a ponte entre o caos e o período dos juízes e o início dessa monarquia. Ele nasce como resposta a um clamor, uma techuvá, e cresce no templo como voz profética em meio à escuridão espiritual de Israel. A história começa com uma Haná, com uma oração. A mãe de Samuel ora. É modelo de oração sincera. Ela ora com lágrimas. Ela entrega o que mais deseja. E em oração, ela dedica o seu filho a Deus. Presta bem atenção, meu amado e minha amada querida. Toda grande obra de Deus começa com alguém que ora. Oração não apenas muda circunstâncias. A oração, ela muda destinos. O chamado do silêncio da noite, o chamar, o ouvir. Samuel ouve o chamado de Deus enquanto todos dormiam. Israel vivia um tempo de escassez espiritual. A palavra do Senhor era rara. Em 1 Samuel 3,1 fala sobre isso. E ainda assim Deus fala e Samuel responde. Quando a geração perde o ouvir, Deus levanta alguém que escuta. E o maior serviço cristão não é falar para Deus, mas sim ouvir a Deus. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles eram sacerdotes, porém corruptos. E nós precisamos entender, com tudo isso que nós estamos estudando, que a integridade precisa ser em meio a essa corrupção que esse mundo produz. Mas Samuel, na mesma casa que vivia Eli, Ofni e Finéias, que eram sacerdotes corruptos, Samuel lá no mesmo lugar, ele vivia em santidade. Deus sempre preserva fiéis em ambientes difíceis. Seja luz onde os outros se corrompem. Seja luz no seu emprego. Seja luz na sua casa. Seja luz na sua família. Seja luz na sua igreja. Samuel também era um profeta, juiz e intercessor. Samuel exerce 3 funções. Juiz e líder. Um Navi, um profeta, um porta-voz de Deus e um vidente espiritual. Ele é o modelo do líder. Um modelo de líder. E aí, queridos, eu queria que você falasse agora um pouquinho, antes da gente orar. O que você acha que um líder precisa ter? Um de cada vez. Sabedoria, experiência. Hã? Olha o modelo de líder que Samuel era. Era um líder que ora, que discerne, que julga, que orienta, que corrige e que ama o povo. Pastor, ele julgava sim. Julgar não é pecado não. Desde que você esteja livre de pecado. E que você use como embasamento a palavra de Deus. Para vocês dois. Para quem traz o juízo e para quem está sendo julgado.
Porque da mesma forma que nós julgamos, seremos julgados. Então, quando a gente fala assim, julga, não aponta, que tem um apontando, tem 3 você, legal. Não, só quem julga é Deus. Na palavra de Deus ensina que nós precisamos julgar. Mas para a gente julgar, a gente tem que estar muito correto. E nos julgar primeiro. Vale um estudo também sobre isso. A liderança espiritual, ela não é um título, querido, é um serviço. É amor ao povo o suficiente para conduzi-lo de volta a Deus. O coração que obedece é mais importante do que um reino. E foi Samuel quem ungiu Saul e depois ungiu Davi. Foi ele que disse, obedecer é melhor do que sacrificar. Está lá em 1 Samuel 15, 22. Assim, queridos, Deus não procura habilidades, mas Ele procura obediência. Ele não procura talentos, mas Ele procura disponibilidade. Você tem se colocado à disposição do eterno Deus? Presta bem atenção nessa pergunta, que eu já estou encerrando o nosso estudo de hoje. Você tem se colocado à disposição de Deus para completar a obra dele, sem pensar e sem olhar e sem julgar o próximo, sem olhar o que o outro está fazendo, sem olhar nada, simplesmente ouvir a voz de Deus e fazer. Assim como ele chamou Samuel para uma grande e maravilhosa obra, ele nos chamou e nos chama todo dia. Afinal de contas, será que você não tem sido acordado de madrugada para orar? Será que isso só acontece com alguns poucos? Com certeza Deus tem te acordado, varoa. E aí, infelizmente, as suas orações, as nossas orações não são de intercessão, são de petição. Ou então quer entender, quer saber, quer revelação. A revelação está aí na sua mão, a palavra de Deus. Samuel não mudou Israel porque ele era grande. Não, ele mudou Israel por ser inteiramente de Deus. Você e eu precisamos estar inteiramente em Deus, porque em Deus faremos proezas. Samuel, ele é a transição histórica do período tribal até a monarquia unificada. E aí, nós vamos partir para a semana que vem, ou melhor, para o ano que vem, sobre essas figuras mais influentes da antiguidade. Vamos estar começando com o livro de 1 e 2 Samuel, os fundamentos da identidade religiosa, política e cultural do povo de Israel. Assim sendo, queridos, eu glorifico ao Eterno pelos momentos que Ele nos proporcionou de estarmos esse ano, ou finzinho desse ano, orando, entendendo, estudando um pouquinho das raízes do povo de Deus, que somos nós, hoje em dia, também aqui na Terra, para que eu e você fujamos das religiosidades que atravessam as nossas vidas e atrapalham o mover do Espírito Santo em nós. Religiosidades colocadas por homens que tiveram grandes pensamentos de monopolização cristã da fé, ou melhor, da fé. Diferente, mas muito diferente do que o Eterno tem feito. Deus é para todos. Deus é para todos. Os juízes que coordenaram e ordenaram o povo de Deus em meio a tantas tribulações e divisões e diferenças, foram homens e mulheres cheios do poder de Deus, usados pelo Eterno para que o povo dele, que nós somos a raiz do povo dele, não se desviasse dos ensinamentos de Deus, não se desviasse das promessas do Eterno Deus, para que nós não nos desviemos nem para a direita nem pela esquerda. Queridos, quem gostaria de fazer as coisas que Josué fez?
será que se Deus colocasse o Rio Jordão à nossa frente e falasse para mim, Rafael, tem de bom ânimo, ser forte e corajoso, bota esse povo para passar, e aí, será que eu faria? Entendeu? A diferença deles para a gente? Será que nós largaríamos tudo? Será que se Deus pedisse o teu filho, tua filha, vai lá e mata, qual seria a minha e a tua atitude? Com certeza a gente ia falar assim, Deus ficou doido. Ih, não, eu que estou doido, estou ouvindo coisa. Vou lá passar no corredor de Sal Grosso, né? Vou tomar um banho de não sei o quê. Eu estou ficando doido, não estou ouvindo não. Para ouvir e viver as promessas, nós precisamos ter atitudes extraordinárias. Esses juízes, eles colocaram um norte ao povo de Deus até chegar a uma monarquia, que vai vir os reis de Israel, que continuaram essa linda, maravilhosa história de Deus para com a humanidade, mostrando que Ele é amor e Ele é universal, Ele é para todos. Então se prepare para a gente continuar esse estudo, querido. Ano que vem, já daqui a algumas semaninhas. Se prepare para estar crescendo, continuar crescendo, porque o ano de 2026 é o ano da frutificação. É o ano de frutificar. O adubo a gente já está aí, ó, já estamos cheios de adubo. Continuaremos adubando a terra chamada nosso coração. A semente já foi plantada. Agora é hora de frutificar. Nós precisamos alimentar mais pessoas com a palavra de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor, vamos contribuir com as nossas ofertas, com os dízimos. Estão aí para acontecer em nossa igreja muitas coisas ainda este ano. Então, ó, dia 20, próximo sábado, vamos estar unindo forças no evangelismo, no evento Tribos. Será neste sábado agora, na Praça do Tucano. Dia 27, nós teremos um grande mutirão e o nosso encontro de churrasco 0300 ou 0500, que é 0500. Onde eu tirei esse 0300? O açougueiro João já está preparando as palhetas lá, tirando o nervo da palheta para a gente fazer aí. Aí, ó, ô glória. E a gente vai estar aqui limpando, confraternizando e comendo esse churrasco maravilhoso. Mas antes, vamos fazer a diferença lá na praça sábado. Vamos ofertar com amor, com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Se você que participou do Discipulado X, quem participou do Discipulado X aí? Diga um amém aí. Então, se você participou do Discipulado X e fez aquele exercício das primícias, esse mês você estaria fazendo uma oferta maravilhosa para Deus. E mostrando que ano que vem você pode, sim, fazer uma economia com um pouquinho cada mês, e no final do ano você vai ter um pocão para fazer o que bem lhe vier à mente. A ideia e a estratégia das ofertas, que seriam, cada mês a gente aumentaria R$10, né? Cada mês o número do mês a gente colocaria vezes 10. Então hoje você estaria ofertando R$120, né? E aí, se a gente fosse colocar na ponta do lápis, olha
quanto de dinheiro a gente ia economizar. A ideia foi ensinar. Então, cola nas ideias do seu pastor. 2026 está aí, a gente precisa crescer. A gente precisa continuarmos juntos. Nós precisamos estar vivendo as nuances e maravilhas do eterno Deus sobre nós. Ano da frutificação. Vamos frutificar. Quer começar o ano de boa, com a boa forma? Dia 2. Vá lá na Igreja Batista do Magarça comigo. Robinho e Claudinha foram lá. Conta aí para mim rapidinho, Robinho. Como é que foi? Como é que é a oferta de primícia lá da Igreja Jardim Magarça? Eles cantam 2 ou 3 músicas, porque a fila fica imensa. A igreja inteira oferta primícias. Um dia a gente chega lá, em nome de Jesus. Porque é alegria, isso é alegria, queridos. Isso é alegria. É o entendimento do povo. E eu vou estar lá dia 2. Se você quiser experimentar ver esse milagre, estava o Robinho e Claudinha com a oferta dele na mão e ficava assim, pastor, não vai acabar a fila não? Não vai acabar não? Falei, relaxa, o louvor também não acaba. Então a gente vai estar lá dia 2 em nome de Jesus e agora a gente vai estar ofertando com amor, com alegria e também colocando nossos relacionamentos discipuladores e nos cumprimentando hoje. Cumprimento aí todos os flamenguistas, né? Sem brincadeira, o que eu queria que você e eu aprendêssemos com este jogo de hoje. Ao fazer 1-0, o Paris Saint-Germain entrou no modo soberba. E a soberba derrubou eles. E o Flamengo cresceu, empatou o jogo, merecia ganhar. Mas aí os pênaltis é aquilo. Aí o que aconteceu nos pênaltis? O DNA brasileiro luta e acha que não pode. A gente precisa aprender isso e espiritualizar isso. Nós precisamos aprender como grandes brasileiros que a gente precisa lutar até o fim. Como cristãos também, precisamos lutar até o fim. E sim, o Flamengo merece todo o aplauso. Porque chegar numa final de campeonato dessa, e dessa forma que foi jogado, ele honrou o futebol brasileiro. E assim, queridos, que nós honremos a Cristo Jesus, lutando fervorosamente, lutando com muita alegria para glorificar o nome dele e estender as tendas do reino de Deus aqui na terra. Vamos ofertar com amor e com alegria. Única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus, eu te louvarei, te glorificarei. Meu bom Jesus, és a única razão da minha adoração, ó Jesus. És a única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje agora
louvarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei, em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Glória a Deus. Vamos agradecer, né? Agradecer a Deus pelos dízimos, ofertas e também pelas ofertas especiais de amor e oração. Agradecer hoje pelo aniversário de casamento, Almíria e Marcos. Que Deus continue abençoando. Nosso irmão José Carlos fez ontem, foi ontem o do Zé? Agradecer por uma coisa que aconteceu aqui hoje. Estava atendendo paciente com um problema seríssimo, e aí bateram no carro dele aqui. Um Honda Fit 2018, com 9.000 quilômetros, seu Marco. Aí o para-choque, R$1.200. Aí ele falou assim, eu não vou falar não, o cara tá bêbado, a mulher bêbada. Eu falei, não, fala, vamos falar. Não, confia, meu irmão, confia. E aí, o que aconteceu? Quando eu comecei o culto aqui, ele me ligou falando assim, pastor, o menino já fez o Pix para mim. Glória a Deus. E eu vou achar esse menino por aí. Ele falou que é barbeiro que mora ali no Tucano. Eu falei, então, sábado eu vou te encontrar. É um que tem o cabelo, tá com o cabelo todo amarelinho, cheio de... E aí, então, queridos, é isso que eu gostaria que você, nesse momento, entendesse. Confie em Deus. Confia. É só confiar. Hoje agradecer também que o Joãozinho foi a festa de formatura dele, né? Agora eu acho que vai para o nível... Agora mudou, agora não sei qual é o nível. 6º ano, 5º ano, assim, mudou tudo, né? E você que tem algum pedido de oração, fale agora, em nome de Jesus. Sim, João. Uhum. Sim.
Vai se acostumar lá com o gelo lá do açougue. Sim. Amém. Tá lá no teu hospital? Tá lá no teu hospital? Tá certo. Que é o sogro, a mulher, agora a filha. Já acabaram as cirurgias. Ainda tem a tua, né? Misericórdia. Mas graças a Deus são cirurgias que vão dar melhora da saúde deles e glorificar Deus pela Carol também. Colocar a coluna do meu filho aí nas mãos do Senhor. Quando ele estava melhorando, o aparelho de fisioterapia queimou ele. Olha não. Queimadura de 3º grau. Então, eu glorifico a Deus. Foi bom ele sair, pela disponibilidade dele de estar tocando, que a gente sabe que ele toca aqui com dor. E o compromisso dele com Deus é extraordinário. Não é porque é meu filho, não. Mais alguém tem algum pedido de oração? Daniel, orar para que essa chuva cesse, né? Para não encher mais lá a Camaipi. Sim, Sara. Quero agradecer pela saúde da minha filha. Ela não está se esquecendo de Deus, tem feito propósito com Deus. Não está presente na igreja, né, como membro, mas está ainda com temor de Deus. Está transformando, está tirando umas coisas que não achava que ela ia. E ela e o namorado fizeram um propósito com Deus. Glória a Deus. Mas Deus sabe todas as coisas. Então Deus está usando grandemente o rapaz que está com ela agora. Ele é um músico dentro da igreja, está um pouco afastado das coisas de Deus, porque está, né, nessa situação. Mas estão querendo acertar, se Deus quiser, até janeiro se acertam. E a igreja continua orando pela vida, para poder voltar na presença de Jesus. Ele não deixa de ir, então ele ficar com a mãe, ele vai, mas agora é mais complicado. Então eu falei que eu não vim à igreja, porque está chovendo muito. Aqui não dá para vir na chuva, né? Ela falou, não vai não, não sei o que. Eu falei assim, você é engraçada, reclamou que eu tô descendo com a totoquinha de noite, tempo bom. Um dia eu cheguei em casa e quer que eu vou andando de chapéu na chuva? Coitado, o pastor se defender de você. Eu falei, você é muito chata, então eu vou para a igreja. Aí eu lembrei que Deus usa até a mula para falar, né? Então a gente tem que entender o recado de Deus. Aí eu vim. Agradecer, né, pela vida dela. O convívio da gente, graças a Deus, Deus tem abençoado. Vamos orar? Sim, irmã Maria da Penha. Por que chamei da Penha? Pedi para o meu vizinho que vai fazer a cirurgia amanhã, pedi oração. O nome dele é João. João, tá. Seu João. Vamos lá? Vocês estão rindo de mim, né? Imagina quando eu ficar velho, hein? Como é que vai ser, hein? Vamos orar então. Soberano eterno Deus, glorificado, exaltado seja o teu nome, Pai, pelo estudo que fizemos, pela oportunidade, Deus, de entregarmos no teu altar as nossas vidas, em total disponibilidade à tua vontade, ao teu querer e à tua obra. Continua, Senhor, colocando esta alegria em nossos corações, humildemente eu lhe peço. Toma, Senhor, todos os pedidos que alçamos aqui no teu gasofilácio, teu espírito de saúde, de cura, de alegria, Deus, de transformação, de que esse final de ano nós possamos, Senhor, estar a cada dia mais te buscando em espírito e em verdade. Muito obrigado, Senhor, por cada família representada aqui. Toma cada irmão, cada irmã aqui hoje presente, Senhor, cada irmão, cada irmã que nos ouve pelas redes sociais, pela internet, os nossos vizinhos, Senhor. Abençoa de forma extraordinária o teu povo. Mostra-nos, Deus, onde o Senhor quer que nós cheguemos no estudo, no conhecimento da Tua Palavra, no pertencimento a esta casa espiritual, Igreja Batista Campo Maior. Que neste sábado, Senhor, esta Tua igreja, esta Tua agência, represente o Teu reino aqui na terra, no campo do Tucano, na praça do Tucano. Que o Senhor esteja, Senhor, preparando tudo de acordo com a Tua vontade, os ouvidos, os corações.
das pessoas que estarão vendo, ouvindo e sentindo a Tua presença. E a Tua igreja saia dali, Deus, mais avivada do que nunca, por estarmos, Deus, sentindo e sabendo e reconhecendo o pertencimento da Tua missão sobre nós. Em nome de Jesus, repreendo como Teu ministro do Teu Evangelho as hostes malignas sobre cada uma família representada aqui. Toma cada uma das pessoas que estão aqui, Senhor, em Tuas mãos e derrama um espírito de extraordinário sobre nossas vidas, onde o Senhor sabe que nós precisamos para termos uma vida mais longa, mais próspera, para que ganhemos mais vidas para o Teu reino, para que mostremos, Senhor, que sem Ti nada somos e que o Teu amor cura, salva e liberta, expressado na pessoa de Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, o nosso Salvador, o nosso Messias. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor ter enviado Teu Filho amado a nós na terra, para que conhecêssemos a expressão máxima do Teu amor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que o Senhor enviaste, inspirou homens para escrever, Deus, e continuou, Deus, colocando este senso de missão no coração de homens que perderam suas vidas, que tiveram as suas famílias dilaceradas, para manter a Tua palavra e para termos ela hoje aqui ao nosso alcance, que nós possamos estar honrando todas essas pessoas e honrando a Tua vontade, Deus, para conosco, revelando a Tua vontade através da Tua palavra, que nós a amemos, que nós busquemos a Tua palavra, assim como uma criança em aleitamento materno busca o seio da mãe, assim, Senhor, nós queremos ser em relação à Tua palavra, em relação à oração, em relação ao nosso compromisso para com a Tua obra. Entregamos tudo no Teu altar para que a Tua vontade seja feita, que o Teu amor esteja sempre gravado em nossos corações e que o poder do Teu Santo Espírito se aperfeiçoe na nossa fraqueza e que o Teu nome seja glorificado hoje e sempre. Em nome de Jesus eu oro, eu vivo e Te agradeço. Amém. Glórias a Deus. Com uma oração silenciosa encerramos o culto desta noite. Até sábado, 10 horas da manhã, estaremos lá na praça, estaremos fincando a bandeira do Evangelho lá, e você está convidado, ou melhor, convocado a estar conosco lá. Sábado, o evento começa às 16, mas nós estaremos já a partir das 10, adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Shalom. Então, foi muito bom ter você aqui conosco. E eu tenho certeza que o Eterno falou profundamente ao seu coração. Esteja sempre ligado e ligada na Palavra de Deus. Até a próxima vez. Shalom.